Esta semana no Saúde em Foco, aumento de casos de cólera preocupa os especialistas. A Alto Comissariado das Nações Unidas por Refugiados pede apoio internacional para conter a doença. Se luta com borbulhas ou pelos encravados, teremos algumas dicas de especialistas. E uma análise da Organização Mundial da Saúde revela que a cobertura vacinal de Covid-19 estagnou em metade de países africanos. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco e eu sou a Mãe Miguel. É uma doença que causa a desidratação, diarreia e pode levar à morte. Milhares de pessoas estão com cólera em todo o mundo. Após anos de declínio nos números, o mundo viu no ano passado um aumento desta doença, isto de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A cólera é uma doença altamente contagiosa que afeta crianças e adultos. Os sintomas podem aparecer entre 12 horas e 5 dias após o consumo de alimentos ou água contaminados. Especialistas dizem que a cólera pode ser prevenida garantindo o acesso à água potável e saneamento básico e higiene. No entanto, mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas ainda não têm serviços de saneamento básico. As autoridades de saúde esforçam-se para conter o surto de cólera que está a se espalhar pelo mundo. O aumento sem precedentes de casos forçou uma mudança da estratégia de vacinação. Quênia se tornou um dos últimos países a reportar um surto de cólera. As autoridades de saúde do país registraram pelo menos 61 casos da doença em 6 regiões, incluindo a capital Nairobi. A Organização Mundial da Saúde diz que desde janeiro deste ano, pelo menos 29 países reportaram surtos, incluindo 13 países que não tiveram surtos no ano passado. E nos 5 anos anteriores, menos de 20 países, em média. Especialistas dizem que os casos de cólera aumentaram em todo o mundo este ano, especialmente em locais de pobreza e conflito. With climate change and the warming of certain water places. Com as mudanças climáticas e o aquecimento de certos lugares do mundo, vemos que as bactérias podem multiplicar-se muito mais rapidamente e é por isso que também temos surtos maiores em certos lugares do mundo. E acho que é por isso que é tão importante primeiro olhar para a cólera como uma questão global, porque com as mudanças climáticas sabemos que outros lugares podem tornar-se endémicos para a cólera e, em segundo lugar, porque é muito importante entender que, se pudermos evitar um surto em locais onde a cólera está no meio ambiente, teremos um controle muito melhor sobre o risco. A cólera é uma infecção diarreica aguda que pode causar desidratação fatal. É transmitida pela ingestão de alimentos ou água infectados com a bactéria Vibrio chaudei. Autoridades de saúde em Camarões dizem que várias centenas de casos de cólera foram detectados na fronteira norte do país com a Nigéria, com pelo menos 17 pessoas mortas. Um surto no Malawi que se espalhou em 22 distritos matou mais de 100 pessoas. As agências de ajuda humanitária alertam para um surto crescente no Haiti, com mais de 600 casos suspeitos ou confirmados na área ao redor da capital Porto Príncipe. A doença infectou e matou pessoas em países como Síria e Líbano, com os surtos de cólera em todo o mundo. A OMS relatou uma escassez de doses de vacina, forçando uma mudança temporária para uma estratégia de dose única. Since 2013, WHO, UNICEF, Medicines Sans Frontieres. Desde 2013, OMS, UNICEF, Médicos Sem Fronteiras e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho gerem as vacinas contra a cólera para ajudar a controlar epidemias. No entanto, a atual onda de surtos coloca uma pressão sem precedentes. Como resultado, as 4 agências decidiram suspender a estratégia de 2 doses a favor de uma estratégia de dose única para que mais pessoas recebam alguma proteção. A estratégia de dose única provou ser eficaz em surtos anteriores, embora as evidências sobre a duração da proteção sejam limitadas. No entanto, isso é claramente menos do que o ideal, e o racionamento deve ser apenas uma solução temporária. A OMS diz que alguns milhões de doses de vacinas estão disponíveis para uso antes do final deste ano.
O Dr. Shamsuddin Abdullah é médico residente no Hospital Nacional de Abuja, na Nigéria, e ele fala-nos aqui sobre a cólera. É uma infecção bacteriana aguda, causada por bactérias, e é uma doença diarreica aguda. Tem um período de incubação muito curto, é muito contagiosa. Pode-se manifestar dentro de 12 horas após o contacto, então de 12 horas a 5 dias, em média, de 1 a 2 dias. Outra razão pela qual é tão contagiosa é que tem alguns materiais genéticos que permitem que ela se ligue a células intestinais e, portanto, possa se replicar em milhões. E quando é replicada no intestino, pode ser excretada e então outras pessoas podem apanhar. Geralmente está na água, comida, e agora estamos com muitas inundações. Por exemplo, temos aqui no Paquistão e noutros países que estão a ter inundações. Também pode ser encontrado com mais frequência em áreas em crise, como campos de deslocados internos ou áreas de pobres. Este período epidémico, que eu acho que começou no início de setembro, a 1º de outubro, aguardamos a próxima divulgação de dados oficiais, mas a cada vez os dados mostram um aumento de cerca de 42% em relação ao mês anterior, talvez por causa das inundações. Quando isso ocorre, a identificação precoce é fundamental. Identifique como se manifesta, depois vá ao laboratório para confirmar se é cólera ou não. Em seguida, o tratamento agressivo com fluidos intravenosos. Especificamente, existe uma solução chamada solução de DACA, projetada especificamente para pacientes com cólera. Mas na ausência disso, o mais comum, que está sempre disponível, pode ser o lactato de Ringer. Você também pode dar um antibiótico e uma solução de reidratação oral. Com fluidos agressivos, antibióticos e solução de reidratação oral, a cólera pode ser controlada. Para a prevenção, é preciso que haja um abastecimento seguro de água na comunidade. E também faz parte da prevenção a higiene pessoal. Outra coisa muito importante é a vacina. Eu acho que existem 3 vacinas disponíveis para a cólera. Normalmente, você precisa de pelo menos 2 doses para que seja eficaz. No entanto, há uma das vacinas que, em outubro de 2022, a organização responsável pela distribuição concluiu que pode ser administrada como uma dose e é eficaz. Por causa do surto de cólera em todo o mundo, houve escassez de vacinas e foi considerada a redução das doses para responder a mais surtos. Quanto ao fornecimento de água potável em calamidades como esta, se não puder obter água potável, pode fervê-la ou adicionar um pouco de cloro na água. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu apoio internacional para combater o surto de cólera entre refugiados nos Camarões. A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz que até $250 mil americanos são necessários para aumentar o acesso à água potável, melhorar a gestão de resíduos no campo e atender outras necessidades urgentes. Olivier Bier é o representante do Acnur. What we are doing also is sensitize refugees about waste management and the importance of using latrines when we have. O que estamos a fazer também é sensibilizar os refugiados sobre a gestão de resíduos e a importância de usar latrinas quando as temos. Temos uma lacuna de 900 latrinas. Você sabe que temos um campo que foi projetado no início para, no máximo, 20 mil refugiados, mas tínhamos 30 mil e agora temos 75 mil. E com o mesmo orçamento que tínhamos 5 anos atrás, com 30 mil refugiados. Portanto, é muito mais desafiador para nós responder às necessidades dos refugiados do outro lado da fronteira em educação, saúde e alimentação, etc. What we are trying to do is to advocate for humanitarian funding because o que estamos a tentar fazer é defender o financiamento humanitário porque os refugiados estão aqui há algum tempo, não apenas da Nigéria, mas também da África Central. É muito difícil obter financiamento humanitário para uma situação prolongada de refugiados. Outro desafio é que nessa região geralmente estão refugiados em áreas remotas, onde também
falta de desenvolvimento. Assim, somos confrontados com os desafios de desenvolvimento. What I can tell you is that to respond to cholera effectively, what I have seen, my experience is that you need a series of things to happen, a series of responses to... Para responder eficazmente à cólera, o que tenho visto na minha experiência é que é preciso que aconteça uma série de coisas. O número de latrinas, o número de medicamentos, a disponibilidade de água potável, gestão de resíduos, sensibilização em todas essas coisas. Daí, precisamos ter certeza de que tudo será resolvido e podemos nos dar ao luxo de ter uma dose de vacina, água potável, os refugiados informados sobre o uso de latrinas. Estou mais otimista porque vi que para esse surto em particular conseguimos nos unir. Portanto, se tivermos coordenação de liderança e recursos suficientes, estou muito otimista de que isso pode não apenas ser resolvido e respondido, mas evitado. As inundações acontecem todos os anos. Conhecemos os problemas, conhecemos o contexto em que vivemos. Podemos hoje, em 2022, num país como Camarões, evitar a cólera. Claro, sou grato pelo apoio que estamos a receber, mas quero dizer que não é suficiente. Precisamos de mais. Contamos com os Estados, contamos com os doadores para nos ajudar mais, porque não queremos que isso aconteça no próximo ano. To help us more, because we don't want this to happen next year. Você luta com borbulhas ou pelos encravados? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Muitas pessoas experimentam inchaços ou borbulhas após barbear, o que ocorre quando os pelos cortados começam a crescer novamente. Especialistas dizem que os pelos encravados geralmente se parecem com inchaços da cor da pele ou ficam de cor vermelha. Eles podem ser dolorosos, inchaços cheios de pus, muitas vezes pioram quanto mais você mexe e deixa algumas marcas na pele. Para evitar estes inchaços, os especialistas recomendam uma esfoliação suave ou limpeza com alfa-hidroáxidos antes de barbear, pois isso pode reduzir as camadas de pele que cobrem onde o cabelo cresce. Aplicar um pano quente e úmido na pele pode ajudar a amaciar a pele e retirar os pelos encravados. Tente outra técnica de depilação, como cremes ou a laser. Se tudo falhar, consulte um médico ou um farmacêutico que possa recomendar um tratamento adequado com ou sem receita médica. A cobertura vacinal da Covid-19 estagnou em metade dos países africanos, enquanto o número de doses administradas mensalmente reduziu mais de 50% entre julho e setembro, isto de acordo com uma análise da Organização Mundial da Saúde. Os resultados revelam que, embora a África esteja longe de atingir a meta global de proteção de 70% da população no final deste ano, um progresso modesto foi feito na vacinação de grupos populacionais de alto risco, particularmente os idosos. No geral, a 16 de outubro de 2022, apenas 24% da população do continente africano havia completado a sua série primária de vacinação, em comparação com a cobertura de 64% a nível global. A Libéria juntou-se às Maurícias e às Seychelles como um dos 3 países a ultrapassar 70% das pessoas com cobertura vacinal completa. Ruanda também está prestes a atingir esse marco. Enquanto isso, os especialistas estão atentos a 2 novas variantes que se espalham constantemente, BQ1 e BQ1.1, ambas são da BA.5, uma subvariante de Omicron, que atualmente responde por cerca de 68% dos casos da Covid-19 aqui nos Estados Unidos, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que é o CDC. Num estudo publicado online em outubro, que ainda não foi revisto por pares, os pesquisadores descobriram o BK1.1 é capaz de evitar anticorpos de infecções anteriores de BA.5. E assim foi o nosso programa Saúde em Foco. Recordar que o mais valioso que temos é a saúde. Até a próxima.